como cristão, você tem percebido os ataques de Satanás contra a igreja? É sobre este assunto que iremos tratar hoje na nossa EBD comentada online, na lição de número 1 do terceiro trimestre de 2022. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. Nessa abertura de trimestre, é com muita alegria que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, não conhecia o canal, não vai embora não. Fique até o final da aula, você também que já acompanha, fique até o final da aula, porque tem muita coisa boa para nós aprendermos juntos hoje aqui. Hoje nós estamos iniciando a primeira lição do terceiro trimestre de 2022 com o seguinte tema. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Tá? E a lição de número 1, nós temos aí a imagem da revista de professores e também um livro de apoio. Inclusive, eu recomendo que você possa adquirir esse material para que você possa estudar, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no decorrer da lição. Tá? Eu gostaria de falar para você, mostrar para você o seguinte: nesse ano de 2022, a CPAD ela lançou um novo currículo da Escola Bíblica Dominical, da EBD. E no primeiro trimestre de 2022, nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras. Ela focou em nós valorizarmos a palavra de Deus. Porque se nós dissermos, que amamos ao Senhor, mas não lemos a palavra, não meditamos na palavra, não obedecemos a palavra, então esse amor não é um amor de verdade. Porque quem ama a Deus, ama a sua palavra, e quem ama a Deus precisa obedecê-lo. Então focou-se na supremacia das Escrituras. Quando chegou no segundo trimestre, nós aprendemos sobre os valores do reino de Deus, ou seja, como um cristão deve se comportar. Jesus ensinou como deve um cristão se comportar no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Tivemos lições preciosas. E agora, no terceiro trimestre, nós vamos estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Se nós valorizarmos a palavra, primeiro trimestre, se nós praticarmos a palavra, segundo trimestre, nós vamos conseguir nos defender dos ataques contra a Igreja de Cristo. Se nós não valorizarmos a palavra e se nós não praticarmos a palavra, lembra que na lição foi ensinado, na lição de número 13, se não me falha a memória, foi ensinado sobre a questão daquele que ouve e pratica? Se você ouve e pratica a palavra do Senhor, lição 1, trimestre 1 e trimestre 2, você tem condição de enfrentar os ataques do inimigo. Agora, se você não ouve, se você ouve, mas não pratica, então vai ficar difícil você conseguir enfrentar os ataques do inimigo. E por que eu estou mostrando isso? Para mostrar a ligação entre o primeiro trimestre com o segundo trimestre e agora o terceiro trimestre, tá bom? Lição de número 1, 3 de julho de 2022, é a lição de hoje, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nesse mesmo dia 3 de julho de 2022, nós estamos aí na quinta parte da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Já tivemos a primeira parte, Compromisso do Casal, publicada no dia 5/6, aqui no canal. Tivemos a segunda parte, O Papel da Esposa, publicado no dia 12/6 de 2022. Tivemos a terceira parte, O Papel do Marido, no dia 19/6. Tivemos a quarta parte, A Vida Sexual do Casal, no dia 26/6.
Estamos tendo a quinta parte no dia 3/7, que é o dia desta lição. É claro que você pode estar assistindo essa lição muito antes de 3/7, mas você sabe que a publicação da quinta parte da palestra será no dia 3/7, a partir das 13 horas. E no dia 10/7, nós vamos falar sobre isso na próxima lição, que será a lição de número 2, nós teremos o encerramento da palestra Investimentos para um Casamento Saudável, com o tema Colheita do Casal. Na verdade, nós estamos chamando isso de palestra, mas isso está mais com uma cara, né? Com formato de seminário ou de um curso chamando de Investimentos para um Casamento Saudável. Então não esqueça de participar da quinta parte, Comunicação no Casamento. Sem conversa não dá. Não adianta. Se vocês não conversam como casal, o casamento não será saudável, tá? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta abertura de trimestre. Ó Deus, nós encerramos, Senhor querido, Senhor amado, o segundo trimestre, Senhor, os valores do reino de Deus. E iniciamos o terceiro trimestre falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Senhor, nos ajuda. Me ajuda, Senhor, mais uma vez, a cumprir essa jornada de 13 lições. Eu preciso de graça, Senhor. Porque sem a tua graça eu não consigo. Eu te peço pela vida de cada professor. Eu te peço pela vida de cada aluno. Eu te peço por suas famílias, Senhor, que estão envolvidas de uma forma, Pai querido, de uma maneira ou de outra. Principalmente aqueles que dão aula, Senhor. Aonde a esposa ou o marido precisa estar ali, Senhor, entendendo, apoiando. Às vezes pode até nem ser cristão, mas não se opõe, Pai querido, à obra que está sendo realizada. Eu te peço a tua bênção para os professores, para os alunos, para os inscritos, para os não inscritos, para todos os que acompanham o canal, em nome de Jesus. Bom, eu não posso deixar na primeira aula, a aula de abertura do novo trimestre, de agradecer a todos vocês que vêm acompanhando a EBD Comentado Online. Se você está chegando hoje aqui, sinta-se abraçado também. Eu tenho aí a região norte me acompanhando, que temos aí Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Eu agradeço. Sintam-se abraçados por mim em nome de Jesus. Região Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Receba o meu abraço também em nome de Jesus. Região Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiânia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Também sintam-se abraçados por mim em nome de Jesus. Mando meu abraço também para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro. Eu moro no estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, região Sudeste. E também para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu não poderia deixar você também de fora, que está na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal, Bélgica, Japão e Argentina. Tá em outro lugar do mundo que não está aqui? Diga aí no comentário, não deixe de fazer o seu comentário, diga de que lugar do Brasil você está assistindo ou de que lugar do mundo você está assistindo, para que eu mande um abraço de forma geral aí para todos vocês. O meu muito obrigado. Quero deixar um abraço também para os que são membros do canal. Você que é inscrito, receba o meu abraço. Mas você que é membro, que tem semeado no meu Ministério de Ensino, sinta-se abraçado. Pastor, eu não tenho como assinar o Seja Membro. Tá bom, não há nenhum problema. O link está na descrição aqui desse vídeo, o Seja Membro se você quiser. Não tem como? Divulgue o canal. Fale para a sua família, fale para os irmãos em Cristo da sua igreja, fale para as pessoas da rede social, Pastor Mário Luna Oficial. Manda aí o linkzinho do canal para que as pessoas conheçam. Não tem sido bênção na sua vida? Deixa ser bênção na vida dos outros também. Vamos lá? Textuário da nossa lição de hoje. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de quê? Demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Senão, seremos vencidos. Não a igreja.
A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas nós individualmente acabamos sendo vencidos. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Do que trata o texto da leitura bíblica, em classe? Assista o vídeo complementar. Eu agora aqui, tá? É uma novidade do terceiro trimestre. Toda a leitura bíblica em classe vai se tornar um Expondo as Escrituras. Quem acompanha o canal sabe que aqui existem 3 programações: EBD Comentado Online, Expondo as Escrituras, onde eu leio, explico e aplico as lições do texto, e a Teologia e a Vida Cristã, onde eu falo da teologia, eu falo da vida cristã ligada à Palavra de Deus. Você pode assistir. Então, toda a leitura bíblica em classe desse trimestre vai se tornar um Expondo as Escrituras. Será um vídeo complementar para que você aprenda de forma mais detalhada o que significa o texto. Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Assista o vídeo complementar dessa lição, que já está publicado aqui no canal, no programa Expondo as Escrituras, onde eu explico de forma detalhada o texto. Vamos lá? Tá aí, ó. Explicando a leitura bíblica em classe da lição 1, 3/7 de 2022, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. O tema é o mesmo, ó. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Pastor, onde eu encontro esse Expondo as Escrituras? Ó, se você entrar aí no meu canal, só de você já ver aí o material aí, o conteúdo, você vai ver aí, ó, que no momento que eu estou gravando, tá? É só você vir em vídeos, tá aqui, ó, a leitura bíblica em classe já gravada já. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando esta aula, que vai ser publicada no dia de hoje mesmo, dia 9/6, já tem 439 visualizações. E vai aumentar mais, porque agora esse vídeo aqui é um vídeo complementar. Então você está convidadíssimo ou convidadíssima a assistir essa leitura bíblica em classe explicada num vídeo complementar, porque vai te ajudar melhor a compreender. E isso vai ser bom, sabe por quê? Você que é professor, você vai ter uma ideia mais ampla do que o texto significa da lição. E isso vai te ajudar. Outra hora você de repente pode pregar essa mensagem. Por quê? Porque você já tem aí um resumo, né, sobre isso. Inclusive nesse vídeo do Expondo as Escrituras da leitura bíblica em classe da primeira lição, tem lá um link descendo na descrição, aonde você pode baixar o PDF e imprimir. Coisa boa! E você não paga nada por isso. Palavra-chave da lição de hoje: sutileza. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Então, a princípio, parece algo bom, né? Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, pode ser usado para o bem e para o mal. Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, nós estamos falando da sutileza no sentido ruim, no sentido mal da coisa, tá bom? Plano de aula, uma palavra para os meus professores, pela bondade de Deus que me acompanha. Primeiro, não desista. Pastor, eu não tenho capacidade, eu me sinto incapaz. O Senhor vai te dar força. Você vai estudar, você vai se preparar. Não leia só a lição, não leia só o livro de apoio. Estude mais a palavra de Deus. Aqui no canal tem conteúdo, tem o Expondo as Escrituras, tem a Teologia e a Vida Cristã. Assista em outros canais também, não tem nenhum problema. Leia outros livros. Se prepare. Ninguém pode tirar de você o conhecimento que você adquire. Faça isso, tá bom? Então não desista. Eu tenho aí vários comentários de professores que têm dito: pastor, eu estava pensando em desistir, mas o Senhor me deu uma palavra e eu não vou desistir. Não desista. Não pense que é só com você que é difícil. Eu tenho enfrentado muitas dificuldades
Outros têm enfrentado muitas dificuldades para fazer a obra do Senhor. No mundo tereis aflições. Uma coisa boa é que se você está fazendo o que é correto e está passando por aflições, você está no caminho certo. Então não se preocupe. O Senhor Jesus nos disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo está com você, está comigo. Vamos lá. Do que trata a lição? Isso é para você ter uma ideia aí, um plano de aula para você seguir. A igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Nesse trimestre estudaremos a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Para desenvolver esse importante tema, contaremos com o comentário do pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista. Pastor, o que é um articulista? Autor de artigos. Tá? E líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Olha, você que está em Piauí, o pastor desse trimestre é daí. Então você tem um pastor aí conterrâneo seu, Piauí, tá? O que vamos ensinar? O que você, como já entendemos que vamos estar tratando dos ataques contra a Igreja de Cristo, os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Mas o que vamos ensinar? Objetivos da lição, vamos lá? Compreender o significado da bondade de Deus. No final da lição, os seus alunos têm que ter compreendido isso aqui, ó. Compreender o significado da bondade de Deus. Conscientizar que só existem... Opa! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Ô, meus queridos, tive que fazer uma correção aqui, né? Como a aula ela não é editada, a tela de objetivos da lição estava da lição passada, lição 13 do outro trimestre. Então agora sim, vamos lá. Objetivos da lição: mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. 2. Descrever a natureza do ataque. 3. Elencar as esferas do ataque. E 4. Pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Vocês me perdoem, para dar agilidade, nós não editamos as aulas aqui da EBD Comentada Online e por isso conseguimos ter aí as aulas adiantadas. Por onde devemos começar a lição? Sugestão de método. Inicie a aula desse trimestre apresentando o tema geral e o sumário da revista. O que é o sumário da revista? É as lições que serão estudadas no decorrer do trimestre. É importante que os alunos tenham a noção geral do tema que será abordado ao longo do trimestre. Para isso, é importante que você tenha em mãos o material didático com antecedência. É preciso planejar o trimestre para depois planejar a aula de cada domingo. Aqui no canal já está publicado o panorama do trimestre conforme a imagem a seguir. Então tem aqui no canal o panorama já com todas as lições falando, né, de todas as lições que serão apresentadas. Eu quero mostrar para você aqui, essa é a revista, tá, do novo trimestre. Nós temos aqui o sumário, tá? Só para você poder ter aí. Lá no panorama eu falo. E tem o livro de apoio. Eu vou fazer uma observação, tá? É bom que você consiga comprar o livro de apoio. Por quê? Porque nesse trimestre nós vamos estudar assuntos que vão ser necessário você ter acesso ao livro de apoio. Porque ele vai explicar o que o texto da leitura bíblica em classe está sendo usado ali durante a lição? Vai! Mas ele vai falar de assuntos, por exemplo, só para você poder ter uma ideia, a sutileza da banalização da graça. Você precisa ter entendimento disso de uma forma teológica e o livro vai abordar isso. A imoralidade sexual, você precisa ter uma base que o livro vai trazer. Normalização do divórcio. Materialismo e ateísmo. A Bíblia não vai falar a palavra materialismo, não vai falar a palavra ateísmo em si. Então você precisa do livro de apoio. Ideologias contrárias à família. Relativização da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, movimento dos desigrejados. A Bíblia não vai falar disso de uma forma assim, a palavra
desigrejados, tá? Prática da mordomia cristã, a sutileza de mídias sociais. Então você precisa do livro de apoio. Vai tratar de muitos assuntos e eu recomendo. Não estou deixando dessa vez o link para você poder adquirir, tá? Você pode adquirir em uma casa, é uma loja da Casa Publicadora. Pastor, não tem aqui perto de casa, não tem aqui na cidade. Olha, então você vai ter que recorrer à internet. Você tem aí alguns lugares que você vai poder comprar. Por exemplo, não estou fazendo propaganda aqui, mas, por exemplo, só uma sugestão. Mercado Livre, você vê lá a qualificação do vendedor direitinho, se é um vendedor que tem uma boa qualificação, e você vai lá e adquire, tá? Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui nesse momento, mas é uma forma de dizer a você que há uma certa necessidade, que você tem aí o material, principalmente o livro de apoio também. Pastor, não tenho como. Deus sabe de todas as coisas. Como concluir a lição? Conscientize os alunos a respeito da importância de um cristão estar vigilante nesses últimos dias. É preciso cuidar da vida espiritual, lendo a palavra de Deus de maneira disciplinada e cultivar uma vida de oração e jejum. As nossas armas são espirituais. Então, só uma sugestão aí para você poder fazer a conclusão. Um aviso importante, se você quer o link, baixar o slide em PDF ou também para imprimir, o link está na descrição. Vai descendo, lá na parte de baixo tem lá. Faça download, você clica, vai ser levado para o meu site. No meu site você desce a página, vai ter os botõezinhos lá. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e lá na página do meu celular, desça e clique nos links. Introdução, vamos lá? Os ataques de Satanás, primeiro, acontecem de forma diferente. Segundo, com métodos diferentes. Terceiro, com intensidades diferentes. Deu para entender? De forma diferente, métodos diferentes, intensidade diferente, tá bom? Nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja, quem realmente é cristão. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Então, é dito que nem sempre acontece o ataque da mesma forma, com a mesma metodologia, como já disse para vocês, tá bom? Só que o agente por detrás disso é quem? Satanás. Vamos lá. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, toda vez que o texto aparece em preto, é o igual que está na revista. Se aparecer em vermelho, ou é uma referência bíblica, ou é um comentário sobre o que nós estamos ali naquele momento lendo, tá bom? Então essa parte aqui é um comentário, não está na revista, é para você poder entender o que está sendo dito. É por isso que temos que sempre ter em mente que a maneira como o inimigo trabalha, muitas vezes é escondida, sutil. Em vez de se expor, ele prefere o anonimato e os bastidores, e dessa forma maquina e executa suas prejudiciais atividades. A sutileza é a marca registrada de suas ações. As escrituras deixam muito claro isso. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tópico 1. A igreja sob ataque. A igreja está sendo atacada de forma sutil. Guarde isso. Sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs crescem nas últimas décadas em escala exponencial. Vai só crescendo. O que está acontecendo? Vem um ataque em forma de oposição às verdades cristãs. Ah, isso a Bíblia diz? Ah, não, mas isso não deve ser seguido. Ah, você não deve acreditar nisso. Ah, você não deve seguir desse jeito. Então, as verdades bíblicas estão sendo o quê? Atacadas. Tem muito aquela parte, né? Isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso foi para aquele tempo, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você pode estar entrando num engano. Cuidado com isso. É claro que existem coisas na Bíblia que, por exemplo, ficou para o tempo de Israel. Por exemplo, as leis civis. Israel servia como a Constituição de Israel. As leis cerimoniais foi só para aquele tempo. Cristo veio, aboliu as leis cerimoniais. Mas toda a palavra inspirada, ela é proveitosa para edificação, para correção, para instrução. Então lembre-se muito bem disso. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. É claro que nós ainda temos do outro lado do mundo, vamos usar assim, em países, né, no Oriente Médio, perseguição assim acirrada,
Tem lá países que não aceitam o evangelho de jeito nenhum. Se as pessoas forem encontradas e declararem a sua fé, elas são mortas. Ainda existe. Mas naquele tempo, no tempo bíblico, logo depois que Jesus volta aos céus e os discípulos começou logo depois, um tempo depois, perseguições. E começou uma época de perseguições constantes, tá? Só que hoje, o inimigo também tem aplicado isso de forma o quê? Sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Vamos ver. Podemos observar que no contexto do Novo Testamento, o ataque à fé cristã foi contra a sua liberdade de expressão e contra a sua ortodoxia. O que é ortodoxia? Conjunto de doutrinas provindas da Bíblia. Então, no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, o ataque era contra declarar a liberdade de expressão e contra a doutrina. Será que alguma coisa está acontecendo assim também nos dias de hoje? Você expressar sua fé à perseguição? Você falar das doutrinas bíblicas à perseguição? Já estão querendo silenciar a igreja. Não pode falar de muita coisa, porque se falar é preconceito, se falar é errado. Então você já está vendo sutilmente o diabo ir trabalhando. Sutilmente. E ele, para trabalhar, ele tem que usar o quê? Pessoas. Isso é claro, é óbvio. Por isso o apóstolo Pedro afirmou que o diabo trazia sofrimento ao povo de Deus para impedir que os cristãos exercessem sua fé livremente. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, então o diabo ele é um opositor, anda ao derredor, em volta, nas redondezas, bramando como leão. É uma comparação da ferocidade dele querer ali, buscando a quem possa tragar. Então, nós não podemos subestimar o diabo nem superestimar. Subestimar é achar que ele não é ninguém e que não tem... Ele é alguém inofensivo. E superestimar é colocar o diabo lá como se fosse alguém totalmente poderoso que não tivesse ninguém para conter ele. Não, nós temos que ter uma ideia real do inimigo. Ele existe e está procurando uma oportunidade para derrotar, para poder minar a nossa fé, porque uma vez que você deixe de crer, tanto é que o texto da leitura bíblica em classe diz o quê? Muitos farão o quê? Apostatarão da sua fé, abrirão mão da fé. Abriu mão da fé, está abrindo automaticamente mão da salvação também, porque você recebe a salvação por meio da fé. Pedro parece focar mais em um ataque vindo de fora. Isso aqui é interessante. Diabo, vosso adversário, bramando como leão, né? Buscando a quem possa tragar. Enquanto Paulo, em nossa leitura bíblica em classe, nos fala de um ataque vindo de dentro e de forma sutil. Então o diabo ataca um ataque vindo de fora e ele também ataca um ataque vindo de dentro da própria igreja. O diabo luta de todas as formas para conformar a igreja ao mundo. Por isso o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai ter uma renovação do seu entendimento? Através da palavra de Deus. Se você estuda a palavra, se você medita na palavra, veja que nós continuamos nos remetendo ao primeiro trimestre, falando sobre a supremacia das escrituras, ao segundo trimestre, falando sobre os valores do reino de Deus. Para vencer, precisamos estar adequados a tudo isso. Por isso ele tenta normalizar comportamentos e práticas de forma que venhamos a aceitar tudo como muito normal. Se uma coisa é muitas vezes repetida, algumas pessoas acham que aquilo é normal, é natural. Há anos passados, quando aparecia alguém infelizmente morto, as pessoas ficavam chocadas, horrorizadas. Hoje, já existe em muitos lugares uma coisa que as pessoas acabaram se conformando. Isso acontece sempre. Toda semana tem alguém morto, toda semana tem alguém assassinado, toda semana tem alguém aí nessa situação executado. Então elas começam, de certa maneira, a achar que aquilo é normal e não é normal. Não é normal. Então o inimigo ele vai atacando até que as pessoas achem que aquilo é normal. Não é normal. A palavra de Deus ensina contra, então não é normal. 2. O alerta para o povo de Deus.
Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Então, o que ele vai mostrar aqui? Algo interessante. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Então, Deus nos alerta. A leitura bíblica em classe vai fazer um alerta. E ele aqui vai fazer essa comparação. Que no decorrer dos tempos, Deus sempre alertou seu povo. É aqui que nós estamos falando de povo de forma geral. Não é um alerta para a minha vida só. Não é um alerta só para a sua vida. Era um alerta de forma geral. Todo leitor da Bíblia, quando vai ler, ele vai entender quando Deus está fazendo o alerta de forma geral. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. O povo de Deus de forma geral, tá bom? Nação. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Vamos usar aqui, por exemplo, Deus, por meio de sonhos, revelou a José o que faria por meio dele. Então vamos usar a referência de Gênesis aí, 37, 5 a 7, 45, 5 a 8, porque ele revela, né? É claro que no início José não entendia tudo, mas com o passar dos anos e o desdobramento dos acontecimentos, tudo ficou muito claro. E nós vemos isso em Gênesis 45, versículo 5 a 8. Olha o que ele diz. Agora, pois, não vos entristeçais, ele falando com seus irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, então ele entendeu por que ele tinha sido vendido. Qual era o propósito daquilo? Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, eu vim antecipadamente. Primeiro, para quê? Para preparar o caminho para que vocês pudessem chegar. Lembra que Jesus disse, numa comparação aqui, dá para fazer uma comparação? Eis que vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, de forma comparativa, não é que o significado de José está dizendo isso significava a mesma coisa que Cristo, mas de forma comparativa, José foi vendido e foi em primeiro lugar. Ele foi primeiro. E indo primeiro, Deus pôde o transformar em governador do Egito. E uma vez que ele é o governador do Egito, agora a sua família pode descer ao Egito para estar protegida, amparada, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir por meio daquela família. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, versículo 6. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Veja que Deus usa aptidões ou dons naturais que Deus tinha dado para José, por exemplo, ser um administrador de casa. Isso é um dom natural que Deus dá. E ele usa isso em favor da sua obra, em favor do propósito dele na vida. Às vezes você fica falando assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Deus vai te usar geralmente naquilo que você já tem aptidões, nos seus dons naturais que Deus já te deu, e ele vai colocar aquilo a serviço do reino. A serviço do reino. Por exemplo, existem pessoas que têm facilidade. Eu falo do jeito que eu falo, certo? Aí alguém vai dizer assim, o senhor parece que tem facilidade de falar. Por exemplo, eu já fui locutor, já fiz propaganda. Tanto é que tem até alguma coisa aqui no canal que tem a minha voz. Então eu pela bondade de Deus, poderia fazer propaganda, trabalhar com isso, no sentido, se eu não estivesse mais voltado para as coisas do reino devido ao Senhor nos levar para isso, então há uma habilidade, há uma aptidão que ela não está relacionada diretamente apenas à questão do reino. Eu já fazia isso fora. Porém, quando você vem para a presença de Deus, Deus vai usar essa aptidão dentro do reino. Então, a parte administrativa de José está sendo aproveitada, Deus deu essa parte e agora está sendo aproveitada para a obra do Senhor. Então, o que José vai fazer? Ele ajudava a administrar a casa do pai, ele ajudou a administrar a casa de Potifar, ele ajudou a administrar a prisão e agora ele vai administrar o quê? O Egito. E aí, parece que José na casa do pai, ele tem uma queda, vai para a casa de Potifar, aí parece que tem mais uma queda, e agora ele vai administrar a prisão, mas daqui a pouco o Senhor vai levar ele para administrar o Egito. Parecia que estava piorando, não parecia? Mas de repente Deus muda o cenário. Mas ele não muda o cenário por causa de José. Ele muda o cenário por causa do propósito dele e para que o nome dele seja glorificado, tá bom? Guarde isso. Versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Olha o que José fala. Senão Deus. Deus enviou. Não quer dizer que Deus colocou no coração dos irmãos para vender.
mas quer dizer que Deus usou a venda que os irmãos fizeram de José para o levar mais para perto do propósito. Não quer dizer que Deus colocou no coração da mulher de Potifar para adulterar com ele, mas quer dizer que Deus usou aquele momento para o levar mais para perto do propósito. Quem me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito? Foi Deus. Deus, Deus. A glória é de Deus. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus fala em ocultar o que faria, mas diz a Abraão o que iria fazer. Primeiro ele fala, ocultarei a Abraão, depois ele fala o que vai fazer. Isso quer dizer que Deus deixa seus servos prontos para os acontecimentos, porque tinha a ver com o povo, tinha a ver com a nação. Deus revela a José, os sonhos de José não eram sonhos pessoais, era a revelação de Deus para dizer a José antecipadamente o que ele faria através de José. Só que José ainda não entendia naquele momento, mas com o passar dos anos, ele veio a entender. Durante a monarquia, livros de Reis, Samuel ali, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através do ministério dos profetas, porque ao mesmo tempo que está acontecendo ali as histórias dos reis, né, registrado em Samuel, registrado no livro de Reis e depois repetido nos livros de Crônicas, também tinha os profetas que iam profetizando. Então, eles tinham um ministério ali durante esse período. Por exemplo, Deus protege seu povo dos sírios, que pretendiam armar-lhes emboscada, segundo Reis 6, do 8 ao 12, tá? Alertando o rei de Israel por meio de quem? Do profeta Eliseu. Eu não vou ler a referência, mas eu estou mostrando para você que é assim que aconteceu. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo, agora ele vem falando de Deus sempre avisar, agora ele vai falar do que está acontecendo na leitura bíblica em classe. Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, para você entender o que tem como significado no original, porque a Bíblia não foi escrita em português originalmente, não foi escrita em inglês originalmente, não foi escrita em alemão originalmente, a Bíblia foi escrita originalmente. Se você estudou o primeiro trimestre, a supremacia das escrituras, você estudou uma lição que mostrou quais foram as línguas que a Bíblia foi estudar originalmente: hebraico, grego e partes em aramaico. Então, em grego, a palavra retus significa expressamente e possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. Então, o Espírito expressamente diz, o Espírito claramente diz, o Espírito sem sombras de dúvida diz. Seria isso, tá? O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Deus não nos deixa desapercebido. Quando lemos a Bíblia, aprendemos várias lições importantes. Basta comparar os acontecimentos presentes com os alertas contidos na palavra e saberemos o que fazer diante dos perigos que nos cercam. Deu para entender? O que está acontecendo nos dias de hoje? Os ataques, a sutileza. Vamos comparar com o que a Bíblia diz. E aí você vai notar que a Bíblia já fala sobre isso, que Deus já nos alertou sobre isso. Mas por não estudarmos a palavra de Deus continuamente, sistematicamente, nós somos pegos de surpresa, porque não temos conhecimento. E a Bíblia mesmo diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Falta de conhecimento nos faz ser pego de surpresa. Se você tem conhecimento, você sabe o que fazer. Se você não tem conhecimento, você não sabe o que fazer. A direção que tomar. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia aponta a direção. E ela mostra que você está andando na direção também. Se Deus nos avisa, é porque quer nos livrar de perecer diante dos ataques. 3. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Ele revela. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Ah, eu não sabia disso, porque não lê a Bíblia. Ah, eu não sabia daquilo, porque não estuda as Escrituras. Se você estudar as Escrituras, se você ler a palavra de Deus, você não vai ser pego de surpresa.
Vai sair a notícia no jornal, mas você tem que estar a par dos acontecimentos dos nossos dias, é claro. Porque você vai vendo o que vai acontecendo e você vai usar a palavra de Deus para poder proceder ou para poder combater aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra, os ataques vêm. Mas você não conhece a palavra. Como é que você vai se livrar dos ataques? Como é que você vai resistir aos ataques? Se você não conhece a palavra. Então a gente volta de novo para o primeiro trimestre. A supremacia das escrituras. Você também tem que ter uma vida com Deus. Os valores do reino de Deus. Para poder lutar. Para poder resistir. É importante isso. Então uma coisa está ligada na outra. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, como eu disse. Portanto, para surpresa, foi previsto e registrado nas escrituras. Quando Deus nos avisa, isso aponta que precisamos nos preparar para enfrentarmos o que virá. Vamos à história de José. No cárcere, Deus faz o quê? Primeiro, Deus avisa a José através de sonhos o que ele faria. José naquele tempo não entende, mas depois ele entendeu. Deus também dá a Faraó 2 sonhos que não podem ser interpretados por nenhum dos seus adivinhos, magos, encantadores, o que quer que seja. Não podia ser. Era algo oculto a eles. Mas Deus dá a José a interpretação, ou seja, Deus revela. Deus tira ali aquilo que estava oculto e dá a José o entendimento. E agora, José vai e fala a Faraó. Então veja, fala a Faraó e diz para Faraó o que tem que ser feito. Então Deus revela para que eles se preparem para o que viria. E o que viria? Fome. Às vezes Deus, a palavra do Senhor está nos alertando que virá tempos difíceis, dias trabalhosos, e nós estamos como aqueles na rede. Desculpa aqui, tá, queridos? Aí, ó, descansando, como se nada estivesse acontecendo. Às vezes as coisas estão acontecendo dentro da sua casa, as batalhas estão travadas. Você está percebendo que existem ataques acontecendo. E você está desapercebido. Você não se volta para uma campanha de oração. Você não se volta para poder também fazer jejum. Você não se volta para estar vigiando com o que você vai falar, porque de repente aquilo pode ser um gatilho, um estopim para discussões, para brigas, para contendas, para separações. Então, se Deus nos alerta, é para nos preparar. Não podemos nos encolher e ficarmos paralisados. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ei! Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vai contar a história do rei Josafá. É verdade que veio uma grande multidão contra ele? É verdade. É verdade que o texto diz que ele teve medo? É verdade. Mas logo depois que o texto diz que ele temeu, diz que ele apregoou um jejum. E diz que ele fez uma oração. E diz que na oração que ele fez, ele disse: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele dependia, juntamente com Judá, do Senhor. A dependência deles estava no Senhor. Então nós não podemos nos encolher e ficarmos paralisados. Nós precisamos lutar. Porque senão o inimigo vai ganhando o quê? Terreno. Pensa numa geografia, no mapa. Vamos pegar o Brasil. De vez em quando eu mostro aqui o mapa no início das aulas para poder agradecer a vocês. E aí tem lá a região norte. É porque, na verdade, como aparece trocado, vamos aqui. Região norte, tá? Região nordeste. Aí embaixo aqui. Aí eu tenho aqui região centro-oeste, tá? Aí depois eu tenho a região aqui, a região sudeste e embaixo a região sul. Digamos que o inimigo começa pela região sul, atacando. E agora ele está se preparando para ir para a região sudeste. Se não houver resistência, ele vai pegar a região sudeste. Se não houver resistência, ele vai se apossar do centro-oeste. Se não houver resistência, ele vai se apossar da região nordeste. E se não houver resistência, ele vai se apossar também da região norte. E aí? Como vai ser? É só uma ilustração. Então tem que ter resistência. Através do quê? Da palavra. Não ceder, não se conformar. É importante isso. Tá? Então, podemos aqui usar o exemplo de Neemias no que diz respeito a preparar-se para o enfrentamento. Ele sabia que a obra que iria realizar
atrairia resistência, oposição, calúnias, afrontas e muitas outras coisas. Porém, uma vez que ele sabia, se preparou para o que viria. Aí você aceita Jesus, aí você começa a aprender que no mundo tereis aflições, que todos que quiserem servir ao Senhor piamente padecerão perseguições, que importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Não é que Deus troca sofrimento por salvação, mas uma vez que você é um salvo, você está indo na contramão do mundo. Você está indo na contracultura. A cultura estabelece um padrão, mas nós não vivemos segundo a cultura do nosso mundo. Nós vivemos segundo os valores do reino de Deus. Por isso nós estudamos isso no segundo trimestre de 2022. Ah, pastor, eu nem estudei essas lições. Então, tira um tempo aí e estuda. Começando na lição primeira. Para você poder ter uma base do que eu estou falando. Porque aí você vai ter um entendimento. Então, uma vez que você conhece a palavra, você tem como lutar. Você tem como resistir. Aí Neemias, ele não fica ali paralisado, com medo. Ele se preparou para aquele momento. E é isso que Deus quer, que eu e você nos preparemos para os ataques contra a igreja de Cristo. Nós temos que nos preparar. E aí, durante todas as lições, ele vai descrever tipos de ataques diferentes, intensidades diferentes, modelos diferentes. Mas nós não podemos ceder aos ataques, de forma nenhuma. Certo? Então ele confiou inteiramente no Senhor, fez a parte dele e terminou a obra. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Voltando novamente à lição, à revista, 1 Timóteo 4:1, que eu estava explicando. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Inauguração da igreja. O último tempo compreende todo esse período. Morreu Jesus, ressuscitou, voltou ao céu, todo esse período, de lá para cá. Paulo estava já dentro desse período. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2:17. Pastor, mas que dias, últimos dias demorado é esse? Quando fala de últimos, a gente pensa logo em acabar logo. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Você está entendendo? Aí você começa a ligar as coisas uma nas outras, aí você vai compreendendo, últimos dias, últimos tempos, mas não é bem assim, não é numa visão humana. Aí é uma coisa que está na mão de Deus, só Deus sabe. Mas nós já estamos observando. E, de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1-7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então preste atenção nisso aqui, ó. O que importa aqui não é definir uma data, e sim identificar os últimos tempos através do quê? Dos ataques em maiores proporções realizados por Satanás. Então não fica pegado que dia é, que data, que dia do mês, que mês do ano, que ano do calendário. Ei, não se pega nisso. Se pega nessas questões de você perceber. Você vai perceber a questão dos ataques, a questão das ações, das práticas. Se pegue nisso. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Vamos agora analisar o texto de 2 Timóteo 3:1-7. Eu não vou fazer explicação, só vou ler. Que fala como as pessoas se comportariam nos últimos dias. Então vamos ver se estamos já vivendo os últimos dias, identificando o comportamento das pessoas, se está realmente acontecendo. Vamos lá? Vamos usar a NVT. Porque, no meu ponto de vista, é uma linguagem mais atual, uma linguagem que te dá uma clareza melhor. O meio da revista corrigida é maravilhosa, o meio da revista atualizada é maravilhosa, mas a NVT, ela traz ali um equilíbrio, e isso ajuda muito. Então vamos lá. Na NVT, mas você pode ler na Almeida Revista Corrigida, ou na Almeida Revista Atualizada, ou na NVI, ou na King James. Você lê na Bíblia que você tiver. Mas olha o que está dito aqui, ó. Saiba que nos últimos dias haverá tempo muito difíceis. Aí agora ele vai começar a falar por quê.
Porque as pessoas só amarão a si mesma. Já está acontecendo isso? E ao dinheiro. Já está acontecendo isso? Serão arrogantes. Vai me respondendo. Tá ou não acontecendo isso? Orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom. Tá acontecendo isso? Tá ou não tá? Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, orgulhosas, vaidosas, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência. Paulo está falando aqui dos últimos dias, como as pessoas serão, está fazendo uma radiografia de gente que se diz crente, inclusive, porque aqui, ó, aparência de religiosa apenas, aparência, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Aí olha o que Paulo diz para Timóteo. Fique longe de gente assim. Paulo não está falando de gente do mundo em si. É claro que essa característica também se enquadra às pessoas do mundo. Mas tem gente na igreja que está também demonstrando isso aqui que está sendo dito. Essas características. É a característica dos últimos tempos que está abrangendo, alcança pessoas não cristãs e pessoas cristãs. E tá mostrando aqui gente que tá dentro da igreja, né? Porque tá dizendo aparência de religiosa. E aí Paulo diz a Timóteo, fique longe de gente assim. Se fosse só gente do mundo, Timóteo tem contato, não tô tendo convívio com esse pessoal, não tô vivendo... Não, fique longe de gente assim, de forma geral. Entre tais pessoas, aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Sabe o que Paulo está falando aqui? Dos falsos mestres, que adentravam a casa dessas mulheres, porque as igrejas no passado eram feitas em casa. Era estabelecida uma congregação em casa, não tinha um templo como temos agora, porque a igreja ainda estava ali começando, mas foi crescendo a necessidade de ter templo, é claro, para poder acomodar o povo daquela igreja local, mas naquele tempo era em casa. Nas casas. E aí, mulheres recebiam homens dentro da sua casa, né? Em busca de entender as coisas, mas na verdade o que começava a ser cometido ali eram orgias. Orgias sexuais, coisas terríveis, né? E essas mulheres nunca chegavam à compreensão. À compreensão das coisas. Estamos ou não na reta final a analisar esse texto? Diga você. Responda você. Responda o seu aluno. Síntese do tópico 1. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Você está gostando do conteúdo da lição? Então a primeira coisa, divulgue o canal. É uma forma de outras pessoas serem beneficiadas por esse conteúdo. Então você vai estar fazendo a obra de Deus nesse sentido, divulgando o canal. Se inscreva, já se inscreveu? Ative o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que algum novo conteúdo for publicado, tá? Ah, pastor, eu tenho o sininho ativo, mas eu não estou mais recebendo. Então faz o seguinte, se desinscreve, se inscreve de novo, clica no sininho e bota assim, todas as notificações. E eu acredito que vai funcionar, porque às vezes o YouTube dá alguns probleminha. Comente de que lugar do Brasil você está assistindo e o que você está achando dessa primeira lição. O que você está aprendendo, enfim... Tá? Deixe o seu like e compartilhe. Não deixe de compartilhar. Eu tô deixando para você a indicação de 2 livros, que é o que está na própria revista. Tá? Contra a Correnteza e As Portas do Inferno Não Prevalecerão. Quem está na TV é só apontar a câmera do celular para o QR Code de cada um, se quiser adquirir, ou o link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Você pode adquirir. Inclusive, As Portas do Inferno Não Prevalecerão, eu tenho esse livro há muitos anos, na verdade há mais de 20 anos. Tópico 2, a natureza do ataque. Estamos na atualidade presenciando uma guerra de cosmovisões. Deixa eu explicar aqui. De uma forma bem simples, podemos definir a palavra cosmovisão como a forma que vemos o mundo. Tá vendo meu óculos? Ele serve para eu enxergar. É claro que pessoas que têm o grau parecido com o meu pode até conseguir usar, mas ele não foi feito para as pessoas outras, foi feito para mim, nesse caso. Então, cosmovisão, a forma como eu vejo o mundo.
A forma como eu vejo o mundo, por mais que a minha esposa ela venha conviver comigo, minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, e eu com ela, nós não vemos do mesmo jeito, igualzinho, idêntico. Porque você tem ali características suas, nesse caso, tá? Você tem ali a forma, né? Suas experiências, isso conta muito. As experiências de vida que você teve também vão fazer com que você enxergue as coisas de uma forma, às vezes, dá detalhes. Você se liga em alguns detalhes que ela não se liga. Ela se liga em outros detalhes que você não se liga. Isso é normal. Então, cosmovisão. Só que aqui a cosmovisão está tratando de uma visão geral. Sendo assim, de um lado estão os valores judaico-cristão, e vem lá a parte dos judeus, o ensino da palavra de Deus que Deus deu aos judeus, vem a parte dos cristãos, a igreja do Senhor, então por isso chama-se judaico-cristão, e de outro lado valores da pós-modernidade, que é uma época, foi passando, né? Aí vem a modernidade, depois vem a pós-modernidade, e aí as visões vão sendo ampliadas. Esses valores são opostos. Os valores judaico-cristão são opostos aos valores da pós-modernidade. A pós-modernidade apregoa totalmente algo diferente, né? Por isso existe uma guerra cultural, moral e espiritual. Tudo isso veremos nesse e no outro tópico a seguir. Lembrando que essa lição serve para nos dar uma visão do que estudaremos durante todo o trimestre e nas próximas lições. Poderemos nos aprofundar nos assuntos aqui mencionados de uma forma mais profunda. Então essa primeira lição está tratando dos ataques. E nas outras lições o comentarista vai apontar como é que vai sendo feitos os ataques em cada área diferente. Os pós-modernistas são contrários às verdades absolutas como a Bíblia nos ensina. Para eles não tem verdade absoluta. A verdade é relativa. Cada um tem a sua própria verdade. A Bíblia não diz isso. Por isso, para ganharem território, querem destruir a todo custo a cultura judaico-cristã. Então eles atacam os cristãos. A cultura judaico-cristã. Responsável pela construção da civilização ocidental, ou seja, do lado de cada mundo, não a civilização oriental, mas ocidental. E aí engloba as Américas, em toda essa parte, né, a parte ocidental. E aí, nesse caso, eles querem destruir. Por quê? Porque uma vez que eles venham destruir, eles têm liberdade para avançar. Então, primeiro, eles têm que provar que o que nós cremos é errado. E o que nós pregamos é errado. Então eles querem desconstruir as verdades da palavra de Deus. E aí eles atacam a Bíblia. Só que a Bíblia é como uma bigorna que o ferreiro usa, né, para poder trabalhar no ferro ali, né, com o martelo e batendo para poder chegar, né, o ferro é aquecido, depois ele vem e ele vai batendo com o martelo para poder acertar, né, e dar a forma que ele quer. Só que a Bíblia é como uma bigorna que já gastou vários martelos. E eles vêm os ataques. E a palavra de Deus está ali firme e eficaz. Tá? Por isso, para ganhar território, querem destruir a todo custo a cultura judaico-cristã responsável pela construção da civilização ocidental. Então o inimigo, usando pessoas, ataca a nossa conduta moral, a esfera religiosa, social, como veremos agora. Vamos lá? O ataque é de natureza espiritual. É proposital essa nuvem negra, para mostrar o ataque sendo maligno, tá? O diabo que está por trás, orquestrando isso. Aqui vamos aprender que o ataque não surge da natureza humana apenas. Não é da natureza só. O diabo está influenciando, mas de pessoas influenciadas pelos poderes das trevas. Então o diabo está por trás nesse sentido. Eu não estou falando que todas as pessoas que têm uma... Às vezes uma pessoa tem uma reação ruim, aí você logo diz, tá vendo? Tá sendo usado pelo diabo. Nem sempre. Ali é a natureza pecaminosa falando mais alto que ela é inclinada para as coisas ruins. Nem sempre. Vamos colocar agora, claro, o diabo usa aquele momento, de repente, ela tem aquela postura e a outra pessoa se ofende, aí começa uma briga. Aí, é claro, não estamos aqui defendendo a ação do diabo no sentido dele ser bonzinho, não é nada disso. Mas nós temos que entender a parte da natureza humana. Só que aqui, esses ataques, eles não estão relacionados apenas à natureza humana. Está relacionado à influência do diabo nessas pessoas. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores. Quando ele traz a palavra ali de 1 Timóteo capítulo 4. E demônios. Então ele menciona espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência a espíritos maus, aqui também chamados de demônios,
Isso revela a natureza dos agentes envolvidos no ataque que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. O inimigo usa os seres humanos? Usa. Mas eles são os maiores inimigos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados. Nós vamos falar sobre isso já já. Preste atenção. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual, porque os demônios são seres espirituais. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. Efésios 6,12. Olha o que diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra... Porque é o diabo que se opõe à igreja. Então a igreja tem que lutar. Não tem campo neutro. Eu tenho aqui no canal, eu posso até mostrar. Porque se você quer aprender mais, se você é uma pessoa que quer aprender, você tem conteúdo para aprender. Eu tenho aqui no canal, basta você clicar em vídeos, e aí você vem aqui em pesquisar. Deixa eu ver se eu botar a palavra batalha. Tá? Deixa eu só botar a palavra batalha para ver se aparece, que tá... Aí tá aqui, ó. Batalha espiritual, como vencer, Efésios 6, do 10 ao 18. Assista esse vídeo que você vai ter um conteúdo aí maravilhoso para você entender essa batalha, para você poder saber que essa batalha ela está em curso. Então, por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? O diabo tá aí para lutar. Precisamos entender que o diabo, mesmo não sendo onipresente e onisciente e onipotente, tem seus agentes espalhados por toda parte, e esses seres caídos estão a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. É um ataque espiritual. Ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente, o diabo. Nem os demônios. O diabo é um demônio, príncipe dos demônios. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem os agentes. Eles têm os seus subordinados. E eles estão espalhados, porque eles são centenas de milhares e milhares e milhares. E não temos conta precisa em relação a isso. E estão aí. Para poder matar, roubar, destruir. E o que a gente faz? O que a gente faz? Eles estão aí para poder atacar. Por isso que eu usei a palavra matar, roubar e destruir. Porque são intentos do inimigo também. Certo? E eles estão a serviço, eles estão guerreando. Então é um ataque o quê? Espiritual. E ele usa o quê? Pessoas. Quando lemos Efésios 6,12, percebemos algumas coisas. Primeiro, o reino das trevas é organizado. Engana-se gravemente quem pensa que não há organização e estratégia no reino das trevas. O inimigo não nos ataca por atacar. Ele não fica gastando munição à toa. Ele fica nos observando para poder fazer um ataque preciso. E guarde uma coisa, isso aqui é muito sério. Nesse vídeo que eu falei lá sobre batalha, né, como vencer a batalha espiritual, os ataques, você vai aprender também sobre isso. Guarde isso. O diabo, ele sempre vai investir aonde você tem as suas fraquezas, aonde eu tenho as fraquezas. Então ele vai observar e falar assim, não, esse aqui é um ponto fraco, esse aqui é um ponto... Não, esse aqui não é ponto fraco, então nem vou entrar aqui. Porque não adianta entrar por aqui, porque aqui não é um ponto fraco. Não tem fraqueza nessa parte, no sentido de ser tendente a fazer isso. Por exemplo, existem pessoas que vieram para o evangelho que elas nunca foram tendentes à parte de estar envolvidas ali em mentiras. Mesmo não sendo um cristão, ele nunca foi tendente a ficar contando mentira o tempo todo. Então aquilo não é uma fraqueza. Então o diabo não vai tentar ele para que ele minta. Nesse caso, ele vai tentar em outra área, porque a mentira não é o caso. Mas para quem é a mentira, ele vai tentar envolver numa situação que ele tenha que mentir. E ao mentir, ele vai começando a se livrar através da mentira disso, se livra através da mentira daquilo. Quando vê que não, ele está praticando a mentira. E aí não é mais um pecado, é uma prática. E quando se torna prática, você começa a se afastar de Deus. E se você não vigiar, você pode chegar até a se apostatar da fé. Entenda isso. Então, o diabo tem organização e estratégia. Segundo, existe uma organização em camadas no poder do reino das trevas. Paulo fala de potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Existe uma cadeia de comando. Que isso, pastor? É cadeia de comando. Existem cabeças e subalterno. O que é subalterno? Alguém que obedece às ordens. Existem líderes e liderados, quem manda e quem obedece.
Isso é interessante saber que eles estão organizados também dentro dessa forma, cadeias de comando. Ó, vai lá, faz isso. Ó, vem aqui, faz aquilo outro. É por isso que a Igreja de Cristo tem que ser organizada. É por isso que a Igreja de Cristo tem que ter as estratégias para trabalhar, para avançar, estratégias que o Senhor vai nos dando, retiradas da própria palavra. É por isso que a Igreja de Cristo tem que cuidar de todas as áreas que tem a ver com ela. De todas as áreas. Tem que se preocupar com os casados, tem que se preocupar com os solteiros, tem que se preocupar com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Tem que se preocupar com tudo isso. Com as famílias, que aí já é o conjunto. Tem que se preocupar. A igreja precisa atender toda essa demanda. E para isso ela tem que ser organizada. Ah não, peraí. Eu vou deixar na mão do Espírito Santo. Nós vamos orar. O Senhor vai nos orientar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. E nós podemos nos organizar. Por incrível que pareça, você vai encontrar gente, infelizmente, até na frente de determinadas coisas da casa do Senhor, defendendo-se, não, a gente não pode fazer uma programação, porque aqui é feito tudo pelo Espírito. Então esse Espírito que você está citando é um Espírito limitado. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que vai acontecer em 2050, se o Senhor ainda não tiver voltado. E mesmo que o Senhor esteja voltado, a data, de repente, ainda não se cumpriu tudo, ainda não chegou à consumação. De repente, a igreja pode ter sido arrebatada, por exemplo, no ano 2040, por exemplo, se fosse o caso. E tá vindo um tempo ainda de tribulação e tudo. Enfim, isso aqui é só uma ilustração. Não tô datando nada não, tá? Não tô datando volta de Cristo, nada disso, por favor. E aí, alguém fala, não podemos fazer uma organização porque é tudo pelo Espírito. O Espírito sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Então você pode fazer uma organização sem nenhum problema, previsão. Fazer o planejamento da igreja do ano inteiro sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Quem vai pregar, quem vai fazer, quem não vai fazer. Entendeu? O evento que vai ter, o evento que não vai ter. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Sem organização, isso ajuda muito. Isso ajuda muito no andamento, na fluidez das coisas. Mas não deixa tudo pra cima da hora. Aí o povo fica estressado, quem tá organizando ali, quem tá debaixo de grande pressão, aí o inimigo se aproveita, aí vem os dardos dele, aí daqui a pouco tem irmão brigando, tem o conjunto brigando, porque tudo em cima da hora. Não sabe que no ano que vem não tem um congresso? Não acabou o congresso? Por que já não começa a tratar do próximo congresso? Estou só mostrando a questão da organização. Por que não começa a tratar qual vai ser o uniforme, qual vai ser o tema, como vai ser, como deixou de ser, quem vai pregar, quem não vai pregar, quem vai cantar, quem vai deixar de cantar? Não, porque o Espírito Santo vai ser pelo Espírito. E o Espírito não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Meu Deus, irmãos, que coisa triste. Isso é falta de conhecimento de Bíblia. Se a gente conhecesse a Bíblia, a gente sabia que o Espírito não está limitado a essas coisas. Por favor, por favor. 3. O reino das trevas se movimenta contra a igreja. Eles observam nossas vidas, procurando ocasião para nos atacar. Usam de acordo com as pessoas meios diferentes de ataques. O meio que o diabo usa para me atacar pode não ser o meio que ele vai usar para atacar você, porque são fraquezas diferentes às vezes. Existem pessoas que têm fraquezas parecidas, mas tem pessoas que têm fraquezas diferentes. Deu para entender? O diabo e seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Você não consegue ver, a não ser que o Senhor te dê condição de ver alguma coisa. Por isso é um ataque de natureza espiritual. Eles tanto usam as estruturas sociais dentro da sociedade para se opor à igreja, como provocam os falsos ensinos para promover a apostasia no meio da igreja. Então, o diabo pode usar no meio social pessoas, até com cargos públicos, coisas desse tipo, como também pode usar os falsos ensinos promovidos por pessoas, falsos mestres, até falsos líderes para atacar a igreja. 2. O ataque é de natureza moral. Aí eu coloquei aqui uma definição da parte moral e ética. Porque para você entender, moral e ética se confunde muito. Então eu peguei aqui e coloquei. O que é ética? A ética trata a respeito das virtudes e dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. Então ela vai apontar quais são os valores. Tá? A ética diz respeito à consciência de nossas obrigações morais. Como eu devo me comportar? São os valores, ética. A ética nos conduz a caminhos que devemos percorrer para agirmos com correção
nos problemas, correção nos problemas morais práticos. Então ela aponta. Tá. Agora, o que é moral? A moral trata-se das virtudes e dos valores propriamente ditos que constituem o espírito humano, ou seja, é a prática daquilo que nós aprendemos na ética. A moral é o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. A moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então você aprende primeiro os valores e depois você pratica os valores. Aí a questão moral. Se você pratica, você tem uma conduta moral aceitável. Se você não pratica, você tem uma conduta moral inaceitável. E aqui que está a grande questão. Para o mundo, mesmo que você não pratique as coisas que a palavra de Deus diz, não é uma conduta inaceitável, porque para eles é normal. Mas para nós que servimos a Deus é algo que não é normal. Você entendeu agora? Então a moral em si, para um cristão, ele tem uma visão do que é moral. Quais são as virtudes da ética? Ele coloca em prática, então a moral dele é baseada naquilo que ele tem como valores. Lembra do segundo trimestre? Os valores do reino de Deus? Então, alimentar ressentimento dos outros. Foi uma das aulas que nós estudamos. Para nós que somos cristãos, os valores do reino de Deus, isso não é correto. Então nós aprendemos de forma ética que não é correto e de forma moral nós passamos a não praticar isso. Para o mundo isso não tem nada a ver. Alimentar ressentimento, não, eu não gosto dele mesmo, eu odeio, eu quero que ele ou ela morra. Por quê? Porque ele não tem os valores éticos que nós temos. Por isso chama-se ética cristã, conduta cristã. Aí você vai dizer, então, pastor Mário Luna, querendo ou não, nós estudamos no segundo trimestre sobre ética e moral. Sim. Aí você entende que tem gente que briga e reclama e diz, eu odeio teologia, porque teologia deixa a gente carnal. Ei, vocês estudaram teologia no segundo trimestre mais uma vez. No primeiro foi bibliologia. Quem me acompanha sabe que eu falei sobre isso. Doutrina das Escrituras. No segundo trimestre vocês estudaram a questão de ética cristã e nem se deram conta que também está dentro da teologia. E nesse trimestre nós estamos estudando apologética, porque é a defesa da fé, saber como se defender dos ataques. Tudo tem a ver com teologia, mas porque bota o nome lá, curso de teologia, quer rejeitar, mas está estudando teologia na escola dominical sem usar a palavra que dá definição ao curso quando a pessoa está estudando a matéria, né? Bibliologia, não foi bibliologia, foi supremacia das escrituras. Ética cristã, não foi ética cristã, os valores do reino de Deus. Os ataques contra a igreja de Cristo. Apologética, não foi apologética, foi os ataques contra a igreja de Cristo. Vocês estão estudando teologia o tempo todo e não estão percebendo. Coisa linda! Então, definição das palavras ética e moral. Enquanto a moral é descritiva, a ética é normativa. A ética são as normas. A moral caracteriza a conduta humana, se é correta ou incorreta. A ética ensina como deve agir. Então, nós estudamos ética cristã durante todo o segundo trimestre. E colocando em prática, nós vamos ter uma conduta moral aceitável que a palavra de Deus ensina. Então, vamos lá. Outra coisa a ser levada em conta, eu expliquei o que é moral, né? É a conduta. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. Por que é moral? O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Prática. A ética fala dos valores, a moral fala da prática. Se elas são mentirosas, hipócritas, elas estão indo contra aquilo que a ética ensina, que tem a ver com a moral. Então elas estão sendo hipócritas e mentirosas. Elas não seguem os valores da palavra, elas seguem os valores do mundo. 1 Timóteo 4:2. Isso aponta que elas não praticam os valores do reino de Deus, como estudamos na revista do trimestre passado. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Hipocrisia, ser hipócrita, mentira. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas de quê? Das virtudes morais cristãs, da ética cristã, da autenticidade e da verdade. Sabe o que o mundo quer fazer? Relativizar a ética. Para você isso é um valor, mas para nós não é. Para você isso é importante, mas para nós não é. A Bíblia não trabalha dessa forma. É daquela forma e acabou.
É assim? É mentira? É pecado? É pecado. Adultério é pecado? É pecado. Fornicação é pecado? É pecado. Fofoca é pecado? É pecado. Só que eles não, eles querem dizer o seguinte: é pecado pra vocês, na visão de vocês, na ética de vocês, mas nós não seguimos essa ética, nós não seguimos essa moral. A nossa moral, a nossa prática é diferente. Para nós isso não tem nada a ver. E aí quer transformar a nossa cabeça para que nós venhamos aceitar isso. E quando você começa a aceitar isso, o que você está fazendo automaticamente? Se apostatando da fé. Tá entendendo? Tá tudo interligado. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Então ele fala do ataque na esfera moral quando eles são hipócritas e mentirosos. Eles vão na contramão da moral dos valores cristãos. Mas não só isso, eles têm a mente cauterizada. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar e de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom e ruim. Ele não tem, ele não está tendo, usando essa faculdade. Uma consciência cauterizada, gregos, kausteriazo, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Está insensível. Para entender melhor esse ponto, sugiro que assistam o seguinte vídeo, que é o complemento dessa aula, a sutileza. Eu já falei aqui no início da aula, eu estou repetindo. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Para você entender esse ponto, você vai entender melhor quando você assistir o vídeo de complemento, que é esse aqui. Eu já mostrei para vocês. No final da aula aqui, eu vou colocar ele, tá? Eu vou colocar ele aqui ao lado para você poder assistir. Então não deixe de assistir, tá bom? Síntese do tópico 2. Podemos classificar os ataques de Satanás a partir de duas naturezas: sobrenatural e moral. Ou espiritual e moral. Você está gostando do conteúdo da lição? Então divulgue. Outras pessoas vão ser alimentadas, edificadas, sua família, os irmãos em Cristo da sua igreja, as pessoas na sua rede social. Comente de que lugar você está assistindo. Não deixe de comentar o que você está achando dessa primeira lição, o que você está aprendendo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Se está na TV, aponte a câmera para o QR Code. Pastor, eu sou inscrito, mas não estou recebendo as notificações. Desinscreva-se. Se inscreva de novo, ative o sininho e coloque lá todas as notificações. Deixa o like, não deixe de deixar o like. O YouTube reconhece e pode recomendar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe na sua rede social. Não esqueça de fazer isso. Antes de entrar aqui no tópico 3, eu quero lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o Seja Membro. Todo vídeo, toda aula da EBD eu disponibilizo o PDF. Você desce na descrição, clica, vai para o meu site, desce lá e lá vai ter os botões para o slide em PDF e também para o PDF para você imprimir. Só que se você quer ter isso tudo num único lugar e você também quer o PowerPoint das aulas da EBD, do Expondo as Escrituras não tem PowerPoint e também da Teologia e a Vida Cristã. Mas do Expondo as da EBD Comentado Online tem. As aulas da EBD tem PowerPoint. Então se você quer tudo isso num único lugar, se inscreva no Seja Membro aqui embaixo. Faça isso, você estará semeando no meu ministério de ensino e ao mesmo tempo terá esses benefícios de ter tudo num único lugar. Tanto da EBD Comentado Online, do Expondo as Escrituras e da Teologia e a Vida Cristã. E mais, você estará colaborando com a minha vida. Pastor, não posso. Não tem problema. Pare por mim e divulgue o canal. Outras pessoas precisam ser edificadas. Tópico 3. As esferas do ataque. Continua a nuvem negra, algo maligno. A esfera religiosa. O diabo ataca nessa esfera. Agora vamos aprender que o inimigo levantou pessoas do nosso meio para trabalhar para ele. Que isso, pastor? Vamos lá. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque acontece. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé. Por isso que você assistindo o vídeo complementar, você vai entender. Porque eu vou explicar versículo por versículo no vídeo complementar e você vai entender isso muito melhor. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram, ou seja, abandonaram
sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Tá aí, ó. No livro de apoio desse trimestre, na página 13, esse livro, página 13, só mostrar para você. Vamos lá. Página 13. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Às vezes fica embaçado. Página 13, apareceu aí para você, tá bom? Só para você poder saber. O autor diz que o adversário incorporou nas fileiras evangélicas muitos líderes que agora trabalham para ele. É o livro de apoio que está dizendo, tá? Tô repetindo aqui o que o comentarista da lição diz no seu livro. Isso é viável, é visível, quando percebemos muitos líderes que se dizem cristãos defendendo valores que são abertamente contrários à genuína fé evangélica. Então eles defendem coisas que a Bíblia diz que não pode ser, e eles defendem que pode ser. E é aqui que você tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, ninguém está dizendo para você em quem você tem que escolher para ser representante político. Mas se você elege alguém que defende valores contra a palavra de Deus, você é cúmplice dessas pessoas. Você é cúmplice desses erros. E você está indo lutando contra a igreja. Você não está vendo a sutileza do diabo e ele sutilmente está te enredando para poder eleger pessoas que lá vão lutar contra os ensinos da palavra de Deus. Ah, pastor, mas me deu uma cesta básica. Então você está sendo vendido, se vendendo. Você vai abrir mão do que é correto por causa de uma cesta básica? Por causa de alguma ajuda? Por causa de te levar para um atendimento? Você está abrindo mão de algo tão importante por causa de algo passageiro? Deus tem meios de suprir. Você precisa contar com a dependência de Deus. Ter dependência de Deus. E aí você vai ver que Deus tem poder. Então aqui é apenas um alerta. Cuidado. Se você elege pessoas que têm valores contrários ao que a palavra de Deus ensina, você está contribuindo para que os ataques sejam mais fortes. Guarde isso. E aí você tem que conhecer quais são as propostas e o que eles defendem e o que o grupo que eles pertencem defende. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Estamos falando dos falsos mestres. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. E é triste, né? Quando você conhece alguém que defendia a palavra, que pregava a palavra, hoje você vai falar com ele e fala que palavra nada, que Deus nada, isso tudo é mentira, Deus nem existe, às vezes nem acredita mais na existência de Deus, fala isso. Ou então ele começa a distorcer um monte de coisas que a Bíblia ensina. É muito triste. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Aqui não está se falando de uma pessoa que está fraca na fé. Aqui não está se falando de uma pessoa que está confusa na fé. Vai ali, pede oração por um, pede oração por outro. Tá desesperada, não é disso. A Bíblia está falando de pessoas que estão ali cientes do que está fazendo. E ali, premeditadamente, elas estão lutando contra o evangelho, contra Cristo. Elas fazem isso de caso pensado, é dessas igrejas. Porque senão daqui a pouco você está chamando pessoas que apenas estão fracas na fé, que precisam de ajuda, ser restaurada, ou outras que estão confusas, de inimigo, de falso mestre, de falso isso, falso aquilo. Tem gente que está duvidosa. Tá? Não quer dizer que ela seja um falso mestre, um falso ensinador, tá? Às vezes ela não tá muito bem, tá fraca na fé. Então esses aqui não, esses aqui estão orientados, sabendo o que estão fazendo. 2, a esfera social. Esfera religiosa, esfera social. Nesse ponto podemos perceber que o inimigo investe pesado contra a família, querendo desconstruir a ideia de macho e fêmea, promovendo inclusive os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, e a poligamia em grande escala. Jamais imaginaríamos um cenário assim, mas a Bíblia já nos alerta. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. Eu explico muito bem isso no vídeo de complemento dessa lição. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais.
Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sobre fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Lado social. Nesse aspecto, presenciamos os poderes legislativos e judiciário. Aí você viu o que eu falei? Pessoas que vão ocupar legislativo. Olha, preste atenção nisso aqui. E criam leis. E aí você vai lá, eleger alguém, tá? Através do seu voto. Só que aí essa pessoa vai defender valores contrários à palavra de Deus. Então você passa a ser cúmplice disso. Ah, pastor, mas eu não sabia. Então cuidado. Vai estudar, vai se preparar, vai saber o que defende. Cuidado, vai saber qual é a viés daquela pessoa, qual é o caminho, qual é a visão dela, tá? Então nós vemos legislativo e judiciário a serviço dessa desconstrução dos valores judaico-cristãos. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. E cadê os eventos para as famílias? E cadê as palestras para casais? Cadê o preparo para os solteiros? Cadê o preparo para os pais lidar com os filhos saber quem são os pais? Cadê? Cadê o departamento de família em muitas igrejas? Aonde está? Cadê as pessoas que Deus chamou especificamente para trabalhar nessa área? Porque Deus faz isso, Ele chama pessoas especificamente para determinadas áreas na obra dele. Cadê? Se nós não nos atentarmos para isso, as famílias serão mais e mais e mais minadas. Quantos problemas no seio da família? Quantos casais com problemas seríssimos que poderiam ser resolvidos se começasse a trabalhar nisso, com prevenção, palestras, seminários, simpósios, o que você queira chamar, cursos para aprender, cursos de noivo, para saber o que vai enfrentar num casamento. Tem pessoas casando porque os outros casam, dentro da igreja. Não sabe o que é um casamento. Casa com a mentalidade felizes para sempre no sentido de um conto de fada. E quando vem a realidade nua e crua, muitos até naufragam. Ou seja, fracassam. Então, temos que ter cuidado com esses ataques. Para melhor entender esse ponto, sugiro que assistam um vídeo, mais uma vez de complemento, tá? O vídeo de complemento que eu já mostrei lá no início da aula, mostrei agora há pouco. E também, se quiser também aprender como ter um casamento saudável, eu recomendo que assistam a seguinte palestra. E eu acabei nem colocando ela aqui, né? Investimentos para um casamento saudável. É importante, né? Que você assista, tá? Síntese do tópico 3. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas: religiosa e social. Mais uma vez, se tá gostando aí do conteúdo da lição, divulgue. Divulgue o canal. Não esqueça de divulgar o canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente de que lugar do Brasil você está assistindo, ou do mundo, né, no caso, fora do Brasil. Diga aí o que você está achando da lição, de que lugar. Deixa o like, compartilha. Não deixe de compartilhar não. Se está na TV, câmera do celular no QR Code para poder se inscrever. E aí tá aí, ó. Investimentos para um casamento saudável. Não sei em que data você vai estar assistindo esta aula. Se estiver assistindo no dia 3/7, já está na comunicação do casal. Se estiver assistindo depois, a palestra já está completa. Vai estar aí no canal. Você só tem que assistir. Vamos lá, tópico 4, para encerrar: a igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo. Esse termo é explicado no vídeo complementar da leitura bíblica em classe. Então não vou explicar isso aqui, você vai ver lá. E toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. No vídeo que eu falei sobre batalha espiritual, que eu falei para você pesquisar no canal, vai lá em vídeos, pesquisa lá, batalha, e vai ter esse vídeo, eu trato sobre cada peça da armadura também. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus.
Ao manusearmos bem a palavra de Deus contra Satanás, deferimos um golpe que o enfraquece e o impede de atrapalhar a obra de Deus. Quando foi tentado por Satanás no deserto, Cristo usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo. Jesus declarou 3 vezes: está escrito. É interessante observar que Satanás também pode citar a palavra, porque está escrito, mas não faz de maneira completa. É aí que as heresias conseguem proliferar. Usa-se a palavra de forma distorcida. O inimigo tenta usar a palavra de Deus para nos confundir, de modo que é importante conhecer todas as palavras que Deus nos deu. Estude a Bíblia. Estude a palavra. Faça uma leitura anual. Leia a Bíblia. Pode até começar no Novo Testamento, mas depois passe para o Antigo Testamento. Leia a palavra de Deus. Quanto melhor se conhece a palavra de Deus, mais fácil é detectar as mentiras de Satanás e rejeitar suas ofertas. Se você não conhece, você vai aceitar tudo. 2. Prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Isso é uma triste realidade. E hoje em dia é muito comum no momento da oração estar muita gente sentada, e não venha dizer para mim que porque eu tô com problema na coluna, porque eu tenho problema no joelho, porque eu tenho problema no pé. Muita gente não é nem por causa disso, porque além de estar sentada, elas estão vendo celular. Às vezes estão na rede social, no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, na hora do culto de oração, irmãos, ou então estão batendo papo. Não é hora disso. Se você não quer participar da oração, você vai ficar lá do lado de fora, então vai chegar depois da oração. Só que isso vai ser prejudicial à sua vida espiritual. Você não vai ter ali aquele diálogo com Deus, a sua vida vai estar sempre enfraquecida e o inimigo vai estar sempre lhe atacando e vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso. Porque ele pode paralisar a sua vida espiritual e você nem se perceber disso, tá? Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. E aí teve que se fazer círculo de oração, porque até então a igreja orava como um todo. Não precisava de uma reunião específica para oração, porque eles estavam sempre orando. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. O cristão precisa orar em todos os momentos da vida. Talvez a maior falha da vida cristã seja que frequentemente tendemos a orar só nas grandes crises da vida. Se pela oração, só pela oração diária, o cristão torna-se forte cada dia. Síntese do tópico 4. O apóstolo Paulo menciona pelo menos 2 armas que a igreja deve usar contra o ataque: a palavra e a oração. Se você assistir o vídeo de complemento, você vai ver uma explicação em relação à palavra e à oração dentro do contexto do capítulo 4. E você vai entender bem isso também. Você gostou do conteúdo da lição de hoje? Então a primeira coisa é: divulgue o canal. Pastor Mário Luna Oficial, canal no YouTube. Clique no link, e divulgue o canal. Mande o link do canal, tá, para as pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pastor, não estou recebendo notificação. Desinscreva, se inscreva de novo e marque lá o sininho das notificações e bote todas. Comente de que lugar você está assistindo. Tá? Deixa o seu like, compartilhe e diga se você ficou até o final. Essa é importante, deixei isso aqui para o final. Diga se você ficou até o final da aula. E se ficou, meus parabéns desde já. Conclusão: nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Se não tem ataque, não precisa ter defesa. Porém, as pessoas que não se defendem do ataque já estão sendo vencidas. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque. Natureza. A esfera na qual ele ocorre. E o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Você entendeu que estamos sendo atacados como igreja? Entendeu? Entendeu que precisamos conhecer de forma detalhada os tipos de ataque? Entendeu isso também? Porque é disso que nós estudamos, é disso que a lição tratou. Então agora uma decisão. Primeiro, fiz 2 perguntas. Estamos sendo atacados? Você entendeu? Precisamos conhecer de forma detalhada os ataques? Você entendeu? Tá bom. Agora a decisão, uma atitude. Então se dedique a estudar com compromisso a cada lição que vem, para saber como resistir diante de todos esses ataques. Porque tem muita coisa que nós vamos estudar nesse trimestre
com os assuntos relacionados ao nosso dia a dia, que você pode ter tido poucas informações sobre isso. Mas ao estudar cada lição, você vai ter mais informações, você vai ter mais conhecimento e você vai poder usar esse conhecimento. E lembre-se, conhecimento é uma coisa que ninguém pode arrancar de você. Uma vez que você adquiriu, e se você coloca em prática, além de você vivenciar algo bom, algo agradável a Deus, você também pode passar isso. Mesmo que você não seja um professor, mesmo que você não dê aula de teologia, mesmo que você não seja chamado para dar palestras, simpósios, seminários, mas você pode fazer isso no seu dia a dia e vidas serão edificadas. Vamos espiar qual é a próxima lição? Vamos lá? Lição de número 2. 10/7/2022, que inclusive essa vai ser a data que é o encerramento da palestra Investimento para um Casamento Saudável, é a mesma data. A sutileza da banalização da graça. Você sabe o que é isso? É eles usarem a graça como pretexto para pecar. Tem a graça. Através da graça, Deus é misericordioso, né? Então vamos pecar. Não podemos banalizar a graça. E aí, não se esqueça, mais uma vez, no dia 3/7, que é o dia da lição de hoje, tem aí comunicação no casamento sem conversa não dá. O vídeo vai ser liberado às 13 horas do dia 3/7/2022, que é o dia dessa lição de hoje, tá bom? E você vai poder estar assistindo aí a 5ª parte. E aí estaremos caminhando para o encerramento, porque na outra semana vai ser a última parte. Vamos orar, agradecer a Deus por esta primeira lição introdutória do terceiro trimestre de 2022. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo encerramento, Senhor, dessa lição de hoje. Pelo término, Senhor, pela conclusão dessa lição de hoje. Senhor, nos ajuda a entender a natureza do ataque, as esferas do ataque, sabermos de fato que o ataque é real. Ajuda os professores que vão dar aula, Senhor. Ajuda os teus filhos, Senhor. Dá iluminação para que eles possam compreender a lição, para que eles possam falar de acordo com a verdade da tua palavra. Toma cada aluno, Senhor, toma suas famílias, toma aquelas pessoas que pedem oração, Pai querido, Pai amado, nos comentários. Ajuda, se tem algum professor pensando em desistir, em desanimar, não deixa desanimar, não deixa desistir. Dá força, dá graça, abençoa cada um. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu tô deixando aqui para você o vídeo complementar da aula de hoje. Assista para você entender a leitura bíblica em classe. E tô deixando também o vídeo sobre batalha, como vencer. Assista também, vai ser um complemento, vai te ajudar bastante. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até a próxima aula da EBD comentada online aqui, se Deus nos permitir.